quando você entende a razão de você estar fazendo algo, você vai botar muito mais energia para fazer isso. Você vai fazer, pode dizer assim, o impossível para atingir isso. Você vai ter mais perseverança, ou seja, você vai ter mais comprometimento, você vai ter muito mais paixão mesmo. Então, isso é o que eu, enfim, é a minha tabela de performance de 2021, e aí eu faço várias separações para eu ter cada vez um entendimento melhor de como está a minha performance, ou seja, como é que eu estou me saindo em cada corrida, qual foi o lado que eu corri, qual foi os bois que eu perdi. Se você não tiver sempre reavaliando o que aquela tarefa pontual ela tem em relação ao seu destino, ao seu, vamos dizer assim, o seu objetivo final, a chance é que na primeira quebra de expectativa você não faça mais nada. Hoje a gente vai falar sobre uma das coisas, acho que afeta todo mundo, até fora da vaquejada, porém, enfim, dentro da vaquejada eu tenho acompanhado muito. Isso é uma das coisas que eu acho que eu tenho certeza que hoje, e aí João Pedro Levi, vocês vão, eu acho que vocês vão, com esse exercício, vocês vão começar a administrar isso de uma forma bem melhor. E aí, FW, beleza? Bora lá. Então, cara, hoje vai ser bem legal. Então eu vou colocar aqui para vocês pegarem papel e caneta e ir pro Instagram, ou ir pro YouTube. Seria bem melhor se você participar pelo YouTube. Papel e caneta. Hoje vai ser legal. Papel e caneta e acompanhe pelo YouTube. Será melhor. Por que pelo YouTube? Porque o YouTube eu escrevo, eu vou desenhar, tudo que eu falar vai ficar bem mais fácil de compreender lá. Então, muito mais fácil se você acompanhar por lá, dá para acompanhar por aqui, mas a experiência lá vai ser melhor. Estou tentando sempre fazer com muito mais recurso visual lá no YouTube, então você pode acompanhar de uma forma bem melhor. Então, deixa eu só colocar aqui para todo mundo que for entrando, papel e caneta, e acompanhe pelo YouTube. Agora foi. Bora lá. Beleza, show. Então eu espero... Chefão, meu amigo. Tudo jóia, cara. Beleza, hoje vai ser bem legal. Então, pessoal, que a gente vai... Primeiro, né? Para quem está chegando aqui, para quem não ouviu esse aviso, eu vou falar de novo. Que é o seguinte, eu estou fazendo mais um evento, o projeto Vaquejada Simplificada, com o único intuito de ajudar vocês a dobrarem o seu desempenho, você conseguir dobrar o seu número de Valeu Bois e também, consequentemente, o prêmio, se o seu número de Valeu Bois talvez já esteja muito grande. Eu sei que aqui vai ter pessoas que talvez o número de Valeu Boi ainda é um desafio, eu sei que outros estão em outro nível de desafio, mas o projeto Vaquejada Simplificada tem esse intuito. Então, hoje a gente vai fazer uma série, vai ser 5 séries essa semana, hoje a gente está na segunda. Próxima semana a gente vai fazer mais 5 séries para preparar você para o projeto Vaquejada Simplificada. Então, é bem fácil você participar, você vai lá na minha bio, no meu perfil, e tem um link para quem está aqui me assistindo pelo YouTube, eu vou colocar o link agora para vocês, para facilitar. Então, como é que vai acontecer? A gente vai soltar 3 aulas na semana de 10, 12 e 14 de outubro. Então, vão ser 3 aulas super especiais que vão realmente... eu vou até falar um pouco sobre isso, né? Vai trazer um pouco da complexidade da vaquejada de uma forma bem mais simples, para que você realmente consiga dobrar o seu desempenho, que você consiga dobrar o número de Valeu Bois. Então, deixa eu só colocar aqui o link para participação de vocês no YouTube e a gente vai começar. Perfeito. Então, beleza. O assunto de hoje é o seguinte: qual o seu maior inimigo quando você pensa em desempenho na vaquejada? E eu convido você a ficar até o final e fazer o exercício que eu vou propor junto comigo, porque isso vai ser um diferencial enorme para que você consiga progredir e ter um desempenho contínuo. Que você tenha cada vez mais melhorias de uma forma contínua na vaquejada. O fato é que esse maior inimigo, ele, enfim, eu não vou adiantar não, mas
uma das coisas que ele faz, ele paralisa você. Então, fica aqui comigo que eu tenho certeza que hoje, depois que você vê isso hoje, eu tenho certeza que você vai conseguir. E aí, Paulo, você vai conseguir realmente administrar várias coisas dentro de você, que é muito importante para você continuar tendo um desempenho cada vez mais contínuo, que ele vai permanecer com você. Então é isso que a gente vai falar hoje. Então, beleza. Então, para quem está aqui no YouTube, quem vai abordar isso é o seu maior inimigo do desempenho na vaquejada. E, antes da gente começar a falar sobre desempenho, tá, o que é esse desempenho que eu tô falando para vocês? Daddy, on the topic. Look at Daddy is in my life, okay? On the topic. Look, I cannot now. Sorry. Então, bora lá. O desempenho que eu tô falando é o seguinte. Como você se sai nas vaquejadas. Então, tudo que eu tô falando hoje é a forma que você se sai na vaquejada. Só um segundo, pessoal. Look up. No, I can't. I know, but I'm in a live with a lot of people. Look. Say hello to people in Brazil. Hello. Okay, cool. Okay. No, you can help me out, okay? Bora lá, pessoal. Desculpa. Carlinhos Timóteo. Então, beleza, pessoal. Tudo que eu tô falando agora para vocês sobre desempenho é como você se sai na vaquejada. Ou seja, você vai para a vaquejada e você tem um certo resultado. Nem que seja resultado em todos os níveis. Colocar um boi, valer um boi, resultado, desempenho que você pode destrinchar um pouco mais, mas você pode destrinchar como vocês valer os bois, um pouco mais dentro da carreira, o que é que você fez dentro da carreira, ou você pode avaliar isso como um nível de resultado. Então, eu tento avaliar isso em vários níveis. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco, que é esse segundo ponto aqui. Quando eu falo de desempenho, dificilmente você vai poder ter alguma ação se você não medir, você nem parar para pensar o que é que você está fazendo. Então, para quem está aqui no YouTube, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês a minha forma pessoal, e isso é uma forma, para vocês que vão ver, isso é uma forma do que eu comecei, mas tem muito mais melhoria, por exemplo, em cima dessa performance que eu estou falando para vocês. Então, isso é o que eu, enfim, minha tabela de performance de 2021, e aí eu faço várias separações para eu ter cada vez um entendimento melhor de como está a minha performance, ou seja, como é que eu estou me saindo em cada corrida, qual foi o lado que eu corri, qual foi os bois que eu perdi, e assim por diante. Isso aqui é só uma versão, na verdade, bem preliminar do nível de, vamos dizer assim, de mensuração que eu faço. E eu sei que muita gente pode dizer, cara, não, mas isso é besteira, ou isso toma tempo. Eu sei que várias pessoas podem pensar algo dessa forma. E o fato é o seguinte, cara, isso você não gasta 2 minutos, mesmo que você não ponha na hora, se sair alguma coisa errada na hora da raiva, etc. Mas isso é uma coisa altamente fácil de você implementar, que vai dar uma substância muito maior para você tomar decisões onde você vai focar, ou você começar a enxergar coisas que você nem sabe que, enfim, tá te causando problema. Uma das coisas assim do inimigo oculto, mas várias coisas que estão te causando problema, que tem um padrão. E você, se você não parar e colocar isso, enfim, aqui tem uma planilha, colocar isso em alguma forma que você consiga enxergar, bora assim, com visão mais de fora, mais externa, provavelmente você nunca vai ver isso. Mas beleza. Então, eu só queria colocar o que é esse desempenho para que vocês realmente tenham um entendimento do que a gente está falando hoje. Quando eu falar de desempenho, eu vou sempre tentar relacionar como é que eu me saio na vaquejada, como é que é o meu desempenho, como é que eu estou me saindo dentro das vaquejadas. Então, beleza. E aí eu queria contar um pouquinho de uma história para vocês, que ela não tem a ver com desempenho, mas ela tem tudo a ver com o que a gente vai falar, que é um dos seus inimigos sobre o desempenho na vaquejada.
Então, eu vou até me abrir aqui um pouquinho mais para vocês da minha própria rotina, que é o seguinte: eu tenho uma rotina muito matinal, muito diferente, talvez, da maioria das pessoas. Então, eu vou começar a contar um pouquinho para vocês como é que isso surgiu e alguns problemas que eu encontrei nisso, que está totalmente linkado com o nosso desempenho. Então, eu comecei com essa rotina em 2018, de acordar muito, muito cedo. Isso começou, na verdade, eu fiz uma viagem para outro continente, outro país, e aí, quando eu voltei, o fuso horário me fez eu acordar muito, mas muito cedo. Tipo, eu acordava de 1 hora da manhã de onde eu estava, e aí, para eu me adaptar com esse fuso horário, durou 3, 4, 5 dias. Só que eu falei, cara, é muito bom isso, enfim, deu muito certo com o meu biotipo, etc. E eu continuei com essa rotina de acordar muito cedo. E mais ou menos em 2018 era bem mais cedo do que essa rotina que eu coloquei para vocês aí de 2h35 da manhã. E, enfim, eu permaneci por um bom tempo com essa rotina. E depois de 1 a 2 anos, eu comecei me pegando. Alguns momentos eu não conseguia seguir essa rotina. E aí, isso foi quando começou a vir a grande revelação dessa parte do desempenho. Então, eu acordava cedo, isso me fazia bem, tinha talvez algumas coisas fisiológicas relacionadas a isso, tinha outras coisas relacionadas à produtividade e tal. Você acordar no tempo que você tem mínimo distração, você consegue, enfim, ser mais produtivo e, enfim, não vem ao caso aqui. Mas, enfim, eu tenho essa rotina, igual eu coloquei agora, mais ou menos 2h pouco da manhã. E aí, teve alguns momentos que eu me peguei, cara, eu tenho essa rotina por 4 anos, tinha algumas, vamos dizer assim, alguns momentos que eu não estava mais conseguindo acordar. E aí, eu fiquei meio que refletindo mesmo, cara, o que é que faz, como é que eu conseguia antes ter essa rotina, talvez dormir menos que 7, 8 horas, dormir um pouco menos, acordar, ter essa disposição de pelo menos 5, 6 vezes na semana, e outros momentos dava alguma coisa que eu não conseguia. Tipo, é a mesma pessoa, provável, eu tento manter uma boa rotina quando eu acordo, etc, fazendo a mesma coisa, e aí o negócio não funcionava. E tinha épocas que eu fazia, sei lá, talvez 3 meses sem errar, de segunda a sexta, de segunda a sábado, acordando nesse horário e desempenhando. E aí foi que teve uma das grandes coisas que a gente vai falar hoje sobre desempenho, que é até uma coisa que eu soltei hoje no meu stories. Se você não viu, eu perguntei, enfim, deixa eu terminar essa sessão aqui que a gente vai falar, pra talvez eu não confundi as coisas. Então, tinha alguma coisa que alguns momentos da minha vida, cara, eu acordava 2, 3 horas da manhã super disposto, mesmo que eu dormisse 4, 3, 5 horas, eu acordava, cara, pronto para fazer as coisas. E tinha momentos que não. Cara, às vezes eu, enfim, dormia bem mais do que 8 horas e acordava mortão. E tudo isso está relacionado com uma das coisas que eu acho que muitas das vezes trava, congela ou até puxa a gente para trás no desempenho. No desempenho de qualquer coisa, e principalmente no desempenho da vaquejada. E já vou dar a resposta para isso, mas fica com essa coisa em mente. Eu falei para vocês hoje nos stories, e já a gente vai fazer um exercício, então eu quero que vocês tenham papel e caneta, e vai ser a resposta mais ou menos dessa minha história lá, que eu comecei a contar para vocês. Eu perguntei hoje nos stories, cara, fazer o bem sem olhar a quem? Quem é que pratica isso? E foi bem massa, que teve algumas pessoas que foram bem sérias e falaram, cara,
Não, eu não pratico isso. E o fato é o seguinte, é um negócio muito difícil você praticar, fazer o bem sem olhar a quem. Provavelmente, eu vou chutar, que vai ter 2 pessoas na sua vida que faz isso. Para você. Que vai ser o seu pai e a sua mãe. Tudo que a gente faz, a gente espera algo em troca. A gente sempre espera algo em troca. Isso é fato. Não tem novidade aqui. E quando a gente não... Imagina quando você era criança, que você tinha um aniversário e tal, e você começava a projetar vários cenários que ia acontecer de presentes que você iria receber. E aí chega lá no seu aniversário, e você está esperando talvez a bicicleta, o videogame que você queria, e você abre a caixa, é uma roupa. Eu lembro muito bem disso, porque quando eu era criança eu tinha muito isso. Assim, criança não gosta de roupa, criança gosta de brinquedo, videogame, bola, jogos e etc. E eu tinha muito isso, cara. Eu me lembro muito de alguns aniversários que e meu pai adorava comprar roupa para mim. Talvez o homem tenha isso de vestir o homem filho, mais ou menos como ele veste, etc, não sei o quê. E eu chegava no aniversário, tinha esse negócio. Que não era o que eu estava esperando. E aí, mesmo que eu ganhasse uma coisa de graça, um presente, eu não me sentia bem. Por quê? Porque eu tinha uma expectativa. E, cara, a expectativa, sem dúvida nenhuma, é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores vilões do seu desempenho. Só que aí, talvez tenha novidade nenhuma para você chegar aqui. Cara, não crie expectativa. Bom, não tô te falando nenhuma novidade, não vou mudar você em nada. E isso não é o objetivo de hoje. Na verdade, hoje, a gente vai realmente trabalhar essa questão de como é que você faz depois da expectativa. Porque expectativa todo mundo cria, cara. Provavelmente, da mesma forma que eu falei, deve ter 2 pessoas que não criam expectativa quando faz alguma coisa para você, que são seus pais, que geralmente quem é pai vai saber disso. Se você é só filho, você nem sabe disso ainda. Mas se você é pai, você sabe disso. Eu já vi umas pessoas que estão aqui que são pais, então ele sabe. Ele faz tudo, cara, pro filho sem esperar nada. Mas toda vez que a gente faz até, nem que seja para sua mãe, você como filho, espera ter alguma validação, alguma resposta, algum resultado daquilo que você faz. Todo mundo tem. E o que a gente vai trabalhar hoje, o exercício que a gente vai trabalhar hoje, é como é que a gente sai dessa, assim, desse congelamento, dessa maré que a gente tem depois da expectativa. Porque expectativa todo mundo tem. Todo mundo vai gerar e vai impor essa expectativa na gente. Mas o fato é como é que eu saio, assim, como é que eu saio quando essa expectativa não for preenchida, porque a expectativa é sempre a espera de alguma coisa se cumprir. É nada mais do que isso. E a gente vai falar também, assim, tem um estudo, uma percepção empírica minha que eu vou compartilhar com vocês agora, que é o seguinte. Eu percebi, trabalhando com várias pessoas que correm vaquejada, pessoas que já têm nível técnico muito bom, pessoas que têm nível técnico que está se desenvolvendo ainda, uma coisa que é fato. É o seguinte, essa questão expectativa mental, ela é um dos maiores aniquiladores de desempenho. Eu vou te dizer como que é esse dado. Geralmente, e é base assim, a percepção empírica minha. Geralmente eu percebi que as pessoas que correm boi, em base aqui você tem corre boi, você sabe fazer algumas coisas, você tem um nível técnico de habilidade, etc. Você passa um tempo fora da vaquejada, você, por não estar fazendo nada da vaquejada, você tende a diminuir essa expectativa, e quanto menos você faz, você tende a gerar essa expectativa para o nível 0.
Então você vai para uma vaquejada e como você não fez, todo mundo sabe que você não fez, não existe nenhuma esperança de algo se cumprir naquela vaquejada ou na competição que você for. Não existe nenhuma. Então, cara, você tá indo para a vaquejada, sem dúvida nenhuma, se você tá nessa condição, numa das melhores condições mentais para ter resultado na vaquejada. Porque você não existe pressão nem sua interna, nem pressão externa nenhuma para que algo se cumpra, porque você está provavelmente isolado, sem correr. E o fato é que a maioria das vezes quando as pessoas passam esse tempo todinho, esse ciclo fora, mas assim, esse off-season, esse tempo sem praticar, e talvez ela venha, consiga praticar muito bem, ganhar prêmio. Aconteceu com um amigo nosso, ele passou 10 anos sem correr uma corrida. E correu de um lado que talvez ele não fosse o assim, melhor. Ele correu de um lado que ele não era assim, o melhor na vaquejada. E ele ganhou o prêmio. 10 anos. E chance é que se ele continuar correndo, provavelmente essa expectativa e esperança de alguma coisa acontecer vai ser cada vez maior. E aí ele vai, assim, ele vai começar a se auto-sabotar. Então, expectativa é o aniquilador de desempenho. E isso é em tudo. Então, lógico que a gente está falando aqui direcionado à vaquejada, mas essa expectativa, ela começa a gerar pressão, ela começa a criar, assim, a necessidade de preencher algo. E aí você vai, quando esse algo não é preenchido, a expectativa é bem ruim, porque você vai nessa sensação de algo ser preenchido, quando ela não é, você fica devastado. Quem aqui foi para uma corrida, levou um 0 e talvez você estava correndo muito bem em casa, estava treinando, o cavalo estava muito bom, e você levou 0, como é que você se sentiu? Você não sabe o que é que você faz, você não quer falar com ninguém, e aí Paulinho Cuca, mas parabéns, meu amigo. Enfim, parabéns atrasado, né, como tivesse oportunidade. Você se sente frustrado, você sempre leva esse não preenchimento da sua expectativa para algo pessoal, ou seja, você começa com aquela sensação que eu não sou capaz, que não é para mim, e quer ver esse negócio ser pior ainda, é o cara que se dedica de alguma forma para a vaquejada. E aí, João, cara, isso é um fato. Tem um negócio. Aí, João, você deve estar nesse linear aí de expectativa zero. Se você está 3 anos sem competir, sem montar no cavalo, provavelmente você está a sua primeira corrida, quando você voltar, tende a ser muito boa. As outras, já não. Mas o fato é o seguinte, tem esse fenômeno que é o seguinte, quanto mais você treina e quanto mais você está saindo bem nos treinamentos, muitas pessoas tendem a gerar uma expectativa altíssima. Por quê? Porque vai vir esse bom desempenho, ele pode ser interpretado de várias formas. E a maioria das vezes ele é interpretado de uma forma muito errada, que só, assim, só te prejudica. Porque você começa a pensar, cara, se eu tô correndo muito bem assim, eu começo a gerar expectativa, eu começo a esperar que tudo dê certo na vaquejada. Expectativa realmente esperar que algo se cumpra. Então você começa a gerar isso. Além disso, vai vir outras coisas externas, que as pessoas dizem, pô, tá correndo muito bem, esse cavalo é muito bom, você tem que ter resultado, você vai ganhar. E a maioria das vezes as pessoas que estão falando, a maioria das vezes, elas estão falando como suporte. São pessoas que você conhece, que gostam de você, tá vendo um negócio sair muito bem. Não interprete mal. Eu acho que pouquíssimas das vezes as pessoas querem gerar uma pressão em você. Mas o fato é que elas geram. É muito inocente a gente dizer que elas não geram. Se alguém tá dizendo, cara, esse cavalo é muito bom, você não tem como errar, se você tá correndo do jeito que não tem como os negócios dar certo, cara, vai dar errado. E aí o fato é que, enfim, você vai começar a projetar coisas do futuro que pode dar errado. Você vai começar a se preocupar com o preenchimento da expectativa que você tá. Então, expectativa é isso. E a gente gera expectativa. E aí, a grande sacada é que
essa expectativa pode não se preencher, e aí ela vai vir realmente te paralisar, que é um dos maiores problemas do inimigo do desempenho e de negação que acontece quando a gente toma esse baque. Então, esse resultado negativo, ele tende a parar qualquer ação que você estava fazendo relacionada a uma atividade. Então, vou dar um exemplo. Você diz, cara, eu vou montar mais o meu cavalo, gerar mais conexão, talvez até fazer mais do mesmo, passar o meu cavalo, e você faz isso e você vai para a vaquejada e dá errado. Cara, a primeira coisa que você vai fazer, ou até algumas pessoas podem dizer, cara, é melhor tu nem montar no cavalo. É melhor quando tu vai para a vaquejada sem montar. Ou, por exemplo, se você já está mais avançado, está fazendo treinamento direcionado para vaquejada e tal, você mesmo vai começar a se questionar. Cara, eu acho que esses treinamentos não funcionam para mim. E aí, você vai tentar voltar ao que você fazia antes. E o fato é que, cara, o que sustenta todo o desempenho é processo. Tem uma frase que me guia, que eu li num livro muito legal. Super recomendo esse livro. Esse livro se chama Zen Mind. É vamos dizer assim, uma forma de não sei se eles chamam de meditação, mas é um livro bem legal. Ele fala um monte de verdade, é como se fosse assim, a Bíblia fala um monte de verdade sobre nosso relacionamento humano. Esse livro é bem assertivo também sobre todas as questões que a gente tem relacionada à prática, desenvolvimento e etc. Ele tem várias lições. E ele fala o seguinte: para um iniciante, não existe prática sem esforço. E essa frase, ela ecoa muito bem para mim. Que é o seguinte: cara, se eu estou fazendo algo e eu não estou fazendo bem, e mesmo que eu esteja fazendo já bem, possivelmente tem uma forma melhor ainda de fazer. O fato é que, se você não está fazendo, não tem outra alternativa a não ser prática com esforço. Com esforço. Eu estou confundindo as línguas aqui. Não existe outro meio a não ser prática com esforço. Essa prática com esforço, eu leio ou interpreto esse esforço, não é só esforço físico, não é só mais número de repetição. É uma prática realmente efetiva, deliberada, porque não adianta eu fazer algo errado ou algo que eu já fazia, que não está me desafiando, que não está mudando o meu estado, porque isso provavelmente não vai ser efetivo. Vai ser algo mais braçal, mas não vai mudar nada. E essa frase me guia muito. Por quê? O que acontece com a maioria das pessoas é o seguinte: no primeiro fracasso, ela vai desistir. Se ela já está fazendo alguma coisa relacionada a isso, a vaquejada, ela vai tender a parar, ela vai passar por esse momento de negação que as coisas, que treinamento não funciona para ela, que ela se dedicar mais não funciona, que ela talvez seja diferente, e aí ela para. E aí, para quem está acompanhando, eu contei um pouco de uma história minha sobre, mas assim, eu tento manter uma rotina de acordar um pouco mais cedo, e isso funciona muito bem para mim. E mesmo que eu tenha algumas horas de sono igual as outras pessoas têm, é bem desafiador um pouco minha rotina. E aí eu percebi que algumas das vezes eu acordava antes do alarme, mesmo com poucas horas de sono, e outras vezes não. E agora vem o exercício que eu falei para vocês, que eu ia propor, que é o seguinte: todas as vezes que eu tô desanimado, ou não tô fazendo o que eu tava fazendo no meu processo, na minha rotina, que o fato é o seguinte, cara, o desempenho, ele vem de rotina, de você colocar o esforço, vem de processo. Não tem como você fugir disso. E eu sei que todo mundo começa e põe esforço, e põe processo, põe rotina, que seja, que use outro nome, que ponha prática, que se dedique, que ponha energia em alguma coisa. Cara, todo mundo começa. E no começo é igual um namoro novo, é tudo muito bom, você tá animado para fazer o negócio. Só que isso gera a expectativa.
E essa expectativa vai ser quebrada uma hora ou outra. Você pode ser o maior vaqueiro do mundo, uma hora você vai perder. Só que o fato que vai continuar te sustentando a sua base para você continuar tendo um desempenho melhor, corrida melhor, é o seu processo, a sua rotina, é o que você faz realmente de prática deliberada, com esforço, prática efetiva, para mudar o seu estado, para que você consiga melhorar cada vaquejada, ter um desempenho melhor. Ou seja, o que é o desempenho? Cara, quantos bois você bota em média? Quantos senhas você bate em média? Cada vaquejada você vai? Quantas rodadas você dá na disputa? Isso é desempenho. Na vaquejada, se vocês não parar para pensar, só existe uma verdade e aqui é uma coisa prática. É a aplicação dos primeiros princípios práticos. Que é qual é a verdade absoluta, qual é o principal objetivo da vaquejada? É derrubar um boi entre duas faixas. Não existe outra coisa que importa na vaquejada. E que ele dê ponto. É isso. Então, todo o seu desempenho você tem que ser praticamente em volta disso ou coisas que favoreçam isso. Você derrubar um boi no meio das duas faixas e que ele mostre as patas lá que vá. Então, beleza. Então, a gente teve a expectativa. Ela uma hora não vai ser cumprida. Lógico que tem muita coisa que a gente pode fazer para a gente nem gerar a expectativa, mas uma hora ou outra você vai gerar, não vai ser cumprida. E agora o que é que eu faço? Tem eu falei nos stories para vocês, tem um exercício muito bom que formaliza isso, e foi uma coisa que eu percebi e, enfim, tive um auxílio muito bom para formalizar isso. Que é o seguinte, eu não acordava às 2:30 da manhã quando eu estava num estado de que essa expectativa não tinha sido cumprida. E eu não tinha reavaliado o porquê que eu estava fazendo tal coisa. Por exemplo, qual a minha razão para acordar às 2:30 da manhã? 2:30 da manhã é uma tarefa bem pequenininha, vamos dizer assim, na minha rotina. É algo bem pequeno. Mas isso está linkado com algo muito grande que eu quero. Então, tem várias coisas que eu faço depois que eu acordo às 2:30 da manhã que são processos para eu chegar em algo que eu quero maior. Então, eu percebi, cara, tem momentos que eu acordo até antes do horário, até antes das 2:30 da manhã. Tem momentos que não. E aí, a gente vai fazer um exercício bem legal agora. Para quem está aqui ainda, quem pegou papel e caneta, eu queria que vocês escrevessem. Eu vou colocar aqui no YouTube, para quem estiver no YouTube, para vocês pegarem a pergunta. Eu queria que vocês escrevessem por que tem 3 pessoas aqui no Instagram, tem 5 no YouTube. Por que você corre boi? Por que você corre boi? Tem 2 perguntas para vocês responderem. Quero que vocês anotem, escreva, porque quando escrever você vai ter um processo que vai realmente marcar a sua escrita, você vai começar a pensar para você escrever no papel, vai ser bem legal. Então tem, por que você corre boi? E o outro processo é o seguinte, ou a outra pergunta é, o que é sucesso? E se vocês quiserem compartilhar, vai fazer isso essa nossa preparação bem mais dinâmica. Quem tiver coragem porque tem isso também, né? Quem tiver coragem de compartilhar o que é sucesso para você na vaquejada. Ótimo. Dad. O que é? After you said, are you gonna let me help you? Yeah, I will let you help me. O que é sucesso para você na vaquejada? I can do. Ei, Daniela. Look, Dad. Look, Dad. Look, Dad. I'm looking. Look, I have my... Então, eu queria que vocês respondessem. Quem tiver coragem de compartilhar aqui vai ser excelente, porque eu adoraria ver o porquê de vocês de participar da vaquejada. E eu adoraria também ter uma visão do que é sucesso para você na vaquejada. E eu quero que você anote isso, porque
a gente vai ter mais uma interaçãozinha nessa anotação de vocês. Então, quando alguém que estiver fazendo exercício, nem que você pense, não vai ser a melhor, mas por que você gosta? Mas por que você gosta de vaquejada, pai velho? O que é que te motiva? O que é que te faz bem na vaquejada? Por que você volta para ela? Por que você gasta energia e tempo para correr vaquejada, para ir para vaquejada? Isso já é uma interação, pai velho, que não dá tempo para eu fazer aqui, mas esse exercício... Look, just a second. Yeah, let me tell you, I'm talking to people now, and if you're talking, they will probably not understand. Okay? I'm using that, okay? Go stay with mom, or when I finish, I'm gonna finish quickly and I call you. Então, pai velho, o que eu fiz com vocês já seria um segundo nível, que era, não dá tempo para fazer hoje, não dá tempo para fazer aqui junto com vocês, mas seria bem legal se a gente pudesse fazer vários níveis de porquê. E eu incentivo vocês fazerem qualquer coisa que você escreveu no seu primeiro porquê, eu incentivo que você escreva 2 perguntas do porquê desse porquê que você respondeu. 2 níveis. E seria bem legal. E por quê? Eu queria também ver, se alguém, o pai velho colocou aqui, o que é sucesso para você na vaquejada. Eu queria ver se alguém... A Aline Gomes falou. Aline, isso é o sucesso para você? Ela colocou. Eu acho que é correr bem mesmo não tendo ganhado. Aline, isso seria o sucesso para você? Eu acho que é. Eu estou entendendo que seja isso. Massa, pai velho. Mas, pai velho, o que é que seria um sucesso para você? Talvez você ser... Eu tô vendo pai velho, rancho, eu sei que é só o nome, talvez você não seja tão velho assim. Seria você ser, sei lá, ganhar um título, talvez, e... Enfim, o sucesso é seu, é pessoal. Pode ser você ganhar, sei lá, ser talvez reconhecido o melhor da sua região. Pode ser você ter eu vi algumas pessoas escreveram isso para mim. Uma pessoa falou, cara, para mim é derrubar 10 bois, 10 valeu bois na corrida. Esse seria o sucesso para ele no momento dele. Eu sei que isso tende a evoluir, porque junto com a nossa habilidade, isso tende a ir mudando. E tá tudo bem, e é interessante que isso é uma coisa bem interessante, é interessante que isso mude e que você atualize isso. Então, deixa eu ver se alguém coloca aqui. Eu tô doido para ver essa questão do sucesso e do porquê de vocês. Então, quem não fez ainda, eu vou colocar aqui de novo no YouTube. Você vai escrever por que você corre boi e o que é sucesso para você na vaquejada. Então, por que a gente está fazendo isso? Porque quando você entende a razão de você estar fazendo algo, você vai simplesmente, não simplesmente, né? Você vai botar muito mais energia para fazer isso. Você vai... E aí, João Vitor, você vai fazer, pode dizer assim, o impossível para atingir isso. Você vai ter mais perseverança, ou seja, você vai ter mais comprometimento, você vai ter muito mais paixão mesmo. Eu vou até fazer um teste aqui para vocês, bem rápido com vocês. Se eu chegar para você... I do something. I know you wanna write. Just a second. Look, there are a bunch of people look at us now, and they want to do a very nice exercise. So when I finish here, 2 minutes, I call you, okay? Então, just a second. Então, a gente tá fazendo tudo isso porque quando você tem uma razão sólida que você entende, porque você está fazendo algo, você vai se doar muito mais. Vamos dizer assim, no frigir dos ovos. É isso. Massa, Augusto. Sucesso é ser um vaqueiro competitivo e constante. E, cara, não existe sucesso errado, é um sucesso que é para você. E isso também pode mudar. A gente não pode viver com rótulo. O sucesso para mim é isso, cheguei nisso, eu não faço mais nada. Ou
enfim, ou você deixar de tentar buscar isso porque alguém falou que isso é uma besteira, ou, enfim. Sucesso é bem pessoal. Se eu chegar para vocês agora e eu falar, cara, você não pode correr, você não pode beber para correr. E eu só falar isso. Quanto de vocês iriam realmente parar de beber para correr boi? Cheguei aqui e vou dizer, não beba para correr, porque não é bom. Eu só dizer assim, não beba para correr. Quando de vocês iriam mudar? Levanta a mão aí, eu falo aqui. E aí, Tiago? Quando de vocês iriam realmente parar de beber ou pensar talvez em parar para beber antes de correr na vaquejada? Look what I do. I do this and you do this like this. Ok, thank you very much. And I will do... Agora, se eu mudar isso e disser, cara, quando você bebe antes de correr, existe uma alteração nas suas redes neurais e isso pode ter alguns benefícios, como você querer se aventurar mais, tem algumas redes neurais que você se importava mais sobre essa parte social, sobre a sua reputação, e isso, beleza, é um pouco inibido quando você bebe, mas isso também te deixa cada vez mais sem coordenação motora e a bebida dificilmente ela é administrada de uma forma correta e você tende a perder o controle, é algo que foge, é uma questão social e no final isso não vai te ajudar a botar boi nenhum por todas as alterações, mesmo que ela te desiniba ou ela iniba algumas coisas, os prós dela é muito maior, ou os contras dela é muito maior do que o pró, do que o em favor dela. Provavelmente você iria começar a repensar sobre beber para vaquejada depois que eu dei essas razões. E a mesma forma é quando você está fazendo algo no seu processo. Ou, vamos dizer assim, no seu processo, na sua rotina, para você ter o desempenho. Se você não estiver sempre reavaliando o que aquela tarefa pontual ela tem em relação ao seu destino, ao seu, vamos dizer assim, o seu objetivo final, a chance é que na primeira quebra de expectativa você não faça mais nada. E eu tenho isso assim. Eu sou uma pessoa muito de rotina. Eu sei e eu vejo o poder da rotina que ela tem no meu dia a dia, o que ela traz para mim. E aí quando você realmente desanimar, porque quem é que não desanima com um resultado ruim? Se você não voltar e reacessar o porquê você está fazendo aquilo, que é um exercício que eu chamei, eu até compartilhei esse exercício nos stories, que é um exercício que se chama zoom in, ou seja, você vai realmente dar um zoom naquela atividade específica pequena que você faz, e depois você vai tentar relacionar ela com algo maior, que é o zoom out. Ou seja, você vai tentar ter uma expectativa, pode assim, uma visão geral de onde você quer chegar e o que você está fazendo aqui, qual o link com aquilo. E, cara, para mim, quando eu começo assim, cara, eu não acordar um dia no alarme ou antes do alarme, eu já tento relembrar o porquê eu estou fazendo aquilo e entender o porquê eu estou fazendo aquilo. Porque se eu não estou fazendo, realmente é porque eu não estou com essa razão, eu não tenho um motivo específico para eu acordar. E essa é a mesma coisa que eu vejo, cara. A maioria das pessoas, ela começa a implementar coisas para vaquejada, e aí elas sofrem bastante dessa expectativa. Essa expectativa é um obstáculo mental, é um super obstáculo mental. Então tem várias formas que você pode começar a mitigar ela e rever isso. Eu até já falei sobre isso. Look at just a second. Do this, but you can do it. Just take the tablet, okay? And you can draw. Okay? Thank you.
You're welcome. Have fun. Tá, pessoal. Desculpa os contratempos, mas ao vivo, enfim. Hoje não aconteceu. Então, o fato é o seguinte. Cara, para mim o maior inimigo é você parar o processo ao que você faz. Ou você começar a tentar colocar você como algo fora da meta, que sempre acontece nesse momento de negação, de falha. Você vai sempre estar, cara, eu não sou capaz, isso é uma das coisas que vai acontecer. Eu não sou capaz. A segunda é você achar tudo que você faz não te ajuda. Vocês estão me ouvindo aqui no... Eu espero que vocês estejam me ouvindo aqui no... Deixa eu dar uma olhada aqui. E se você não estiver reacessando essa razão, provavelmente você vai realmente parar e o que você está fazendo para melhorar, você vai parar no meio da caminhada, na corrida do ouro. Não sei se vocês já ouviram, acho que já contei essa história aqui, mas a história é real e é de um livro, que é o seguinte, o cara estava lá, ele tinha uma visão de achar ouro em um lugar dos Estados Unidos, ele comprou todo o material necessário para ele realmente minerar o ouro, e aí o cara gastou todas as suas economias, e depois de algum tempo, ele não achou o ouro. Esse cara teve um mau prejuízo, ele vendeu todos os seus materiais que ele tinha comprado para tentar minerar ouro naquela região. E aí o cara que comprou todo o material dele, que estava, vamos dizer assim, com toda essa animação inicial que todo mundo tem, e colocou realmente o esforço necessário para, vamos dizer assim, para ir continuar nessa jornada, ele achou ouro depois de 2 metros. Então o cara passou meses e meses, gastou um dinheiro danado, vendeu o que ele tinha por a preço de banana, e aí no final ele descobriu que o cara que comprou estava a 2 metros do ouro. Então, enfim, quantas vezes a gente não cai nessa? A gente começa a fazer algo e a gente quer ter, vamos dizer assim, do mesmo jeito que a gente faz uma coisa e a gente espera dos outros, fazer o bem sem olhar quem, do mesmo jeito eu faço essa relação pra gente. A gente não quer fazer o bem sem ter esperar algo em troca muito rápido. A gente sempre tende a esperar um resultado, algo em troca instantâneo. E aí que a gente realmente perde o nosso ouro, que podia estar a 2 metros do nosso ouro, que seja na vaquejada, do nosso desempenho em primeiro lugar, ou fazer algo que a gente queira muito na vaquejada. Então, pessoal, eu já passei do tempo aqui. Eu quero fazer um resumo bem rápido aqui de tudo que eu falei, que foi o seguinte. A gente falou sobre desempenho hoje, o que é desempenho na vaquejada, realmente como é que você sai na vaquejada, ou seja, quantos valores bois você teve, quantos prêmios você teve, quantos bois você botou de uma forma ou de outra, você pode ir cada vez mais detalhado nesse nível. Se você não mensurar, dificilmente você vai saber como é que você está saindo. Você vai só saber uma coisa binária, sim ou não, ganhei ou não, bati 100 ou não. E aí isso não ajuda muito. E aí a gente viu que muitas vezes a gente começa coisas extraordinárias e a gente tende a parar. Por quê? Porque a gente nunca faz algo, nunca faz o bem, nem para nós mesmos, sem olhar quem. A gente sempre quer algo em troca do que a gente faz. E cada vez mais de forma instantânea, ou seja, muito, muito, muito rápido. A gente quer algo em troca muito, muito, muito rápido. E aí a gente viu que um dos maiores aniquiladores de qualquer coisa que você faz, nem que seja bem para você, hábito, rotina, coisa boa, é a expectativa. E quanto mais você começa a ter ação, mais falha você vai ter, isso é um fato. E se você não souber administrar essa falha, que muitas vezes ela vira uma falha pessoal, você toma aquela falha como pessoal, ou seja, você começa a acreditar, eu não sou capaz, eu não sou para isso, ou o que eu estava fazendo, a dieta, ou o cavalo, não é para mim, e isso não funciona. E aí, o maior remédio para isso é você tentar avaliar esse processo, essa atividade, essa rotina, esse ato novo que você está tentando implementar, o que é que ele tem a ver
qual a razão de você está fazendo ele, por que você está fazendo ele, qual é realmente a razão de você estar fazendo aquilo. Se você não sabe a razão de fazer algo, a chance de você querer botar energia, querer dar um próximo passo, é mínima. E tem duas razões que eu já me estendi mais hoje, eu realmente perdi a mão aqui, que é uma intrínseca e uma extrínseca. E eu quero falar isso só para terminar a live de hoje, que é o seguinte: a extrínseca geralmente é algo mais ou menos assim. É uma coisa que é fama, ou raiva, ou provar para alguém, e tem a intrínseca, que é algo interno seu. E essa raiva, essas coisas funcionam muito bem, principalmente se for uma coisa de um prazo menor. Ou seja, você teve uma raiva na vaquejada, isso você pode usar, se você souber, a seu favor, para ter um desempenho muito melhor na vaquejada. Mas quando você tem uma razão intrínseca, você tende a usar isso por um prazo muito maior. E o que é uma coisa intrínseca, cara? Pensa uma coisa que você faz sem ter dinheiro, que você acorda cedo, que ninguém precisa ver que você está fazendo, e você faz porque você realmente gosta. Então isso é algo intrínseco seu, que você realmente gosta, que você não precisa ganhar dinheiro, você não precisa estar alguém te supervisionando, e você faz. Isso é algo intrínseco. Então tem várias formas que você pode usar isso. O intrínseco é a melhor coisa para você ter resultado no longo prazo, para você manter um desempenho muito maior. Pessoal, é isso. Muito obrigado para todo mundo que participou aqui. Quem não se inscreveu ainda no Projeto Vaquejada Simplificada, será o último evento do ano para realmente descomplicar o que você faz na vaquejada, para você realmente melhorar o seu desempenho, dobrar o seu desempenho, conseguir 2 vezes mais. Valeu, bom. Então, quem não se inscreveu, se inscreva. Tem um link aqui no YouTube, para você que está no YouTube, no Facebook, e no Instagram é só ir lá no meu profile, no meu perfil. Beleza? Amanhã eu vejo com vocês com a libertação da escravidão da vaquejada. Vai ser um super encontro, vai ser uma boa preparação para o projeto Vaquejada Simplificado. Pessoal, obrigado, boa noite e até amanhã. Valeu, Thiago. Obrigado, cara. Deixa eu ver, tem até uma pergunta aqui, falar um pouco do trabalho de esteira. Massa. Cauã, é excelente, cara. Eu até tenho uma... não sei se você tá aí, Cauã. Provavelmente você não tá. Se fez pergunta, não sei, há um bom tempo atrás. Mas o Cauã tem uma ótima pergunta e eu vou sim falar sobre, nessa preparação, sobre esteira. Afinal, esteira também faz parte dos nossos resultados. Beleza? Pessoal, muito obrigado, boa noite e até amanhã.